Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de uma discussão que está aí em toda parte, envolvendo todos os segmentos da sociedade, a classe política, com consequências sobre a economia, os movimentos sociais, as pessoas individualmente. Vamos falar sobre o momento que vive o país. Todo programa precisa de um título, de uma chamada. Divulgação dos áudios é a chamada do programa, mas não fica restrito a isso. Foi certa ou não a divulgação do áudio envolvendo principalmente a conversa mantida pelo presidente da República com o ex-presidente Dilma Rousseff, com Lula. Mas os assuntos que estão aí permeando a preocupação das pessoas, que estão aí todo momento chamando a atenção para fatos novos, determinam uma evolução muito rápida, notadamente pelos meios de comunicação. A celeridade da notícia, a rede social traz essa informação para o debate e para o conhecimento. Por isso não ficaremos apenas aqui restritos à divulgação dos áudios. É a chamada, é o título, está no contexto do programa. Mas a situação de hoje é que interessa, porque trazemos para os estúdios da TV Assembleia convidados especiais, autoridades que estarão mantendo esta conversação com os nossos telespectadores, levando a sua opinião, o conhecimento, a experiência, que acabam por ser contribuição para o melhor entendimento de todos que acompanham o Democracia. Trazemos hoje o Dr. Gilberto Schaeffer, que é presidente da Júris do Rio Grande do Sul, o deputado Enio Bassi, do PDT, e o deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Gilberto Schaeffer. Tudo bem? Tudo bem. Cumprimento aqui os meus estimados colegas de debate, grandes deputados que conhecem os meandros da política e desses debates que estão aflorando no Brasil. Eu diria assim que a posição hoje da associação é uma posição em favor da institucionalidade, em favor da serenidade e uma grande defesa da independência judicial. Desde o primeiro momento que começaram a ser divulgados, e hoje nós temos um fenômeno bem interessante, e de alguma forma um fenômeno novo, às vezes até preocupante, que é o das redes sociais, nós temos mantido a posição de expressar a nossa posição em favor da independência, desde o juiz de primeiro grau até o Supremo, expressando confiança em todas as instituições. Nós não fizemos nenhuma manifestação, e eu vou repetir aqui também, a favor do mérito, se isso está certo ou não, mas nós fizemos uma manifestação dizendo que o judiciário tem condições de avaliar eventuais impugnações que vão chegar a esse respeito. E uma questão importante, e aí por isso que eu falei nas redes sociais, num determinado momento, e eu fui chamado algumas vezes para falar sobre isso, se disse, o caso vai para o Supremo Tribunal Federal e isso significa impunidade. Eu fui chamado por alguns meios de comunicação e a expressão minha é que isto não significa impunidade. Não. Ao contrário. O Supremo demonstrou em várias ocasiões que também é um tribunal, digamos, que é bem rígido na aplicação da lei, é um tribunal colegiado da mais alta instância e tem todas as condições de fazer um debate. No Supremo, as várias posições estão representadas, nós vamos observar esse debate, nós vamos ver que há um debate, sim, plural, e que nós temos que fortalecer isto. Então, o nosso sentimento, a nossa mensagem aqui é de confiança no judiciário, num momento muito difícil. O judiciário se torna, de alguma forma, árbitro, fiel da balança. Então, isso é importante que o judiciário também haja com serenidade
mostre o seu espírito técnico, a sua capacidade técnica, para não ficar contaminado por uma disputa política que há e que o judiciário não pode fazer parte. O judiciário tem que mostrar que ele é um corpo técnico, que tem uma interlocução técnica e que é, de certa forma, um resguardo também para corrigir eventuais excessos que há no debate político. Deputado Enio Bassi, que é também advogado. Inicialmente, minha saudação a todos que nos acompanham e a ti, Batista, aos colegas aqui participando desse debate. Eu diria, até pegando um gancho do que foi dito, que eu não acredito em impunidade na justiça. Agora, o ditado que a justiça tarda, mas não falha, se encaixa como uma luva nesse caso. Por quê? Se qualquer investigação ficar nas mãos de um juiz, como o juiz Moro, um juiz de primeiro grau, a tendência é que o resultado seja mais ágil, seja pela absolvição ou condenação. O STF está abarrotado de processos, são apenas 11 ministros e lá existem milhares de processos aguardando a sua vez para o julgamento. Nós temos aí casos como o próprio Mensalão, que, se não me engano, levou em torno de 6 anos para ser julgado. E eu não tenho dúvidas que num juiz de primeiro grau, de primeira instância, e especialmente um juiz que tem mostrado agilidade nas suas decisões como Moro, não levaria 1 ano. Então, não é impunidade, mas significa bem mais tempo para que a justiça seja feita. Por outro lado, quando se discute essa questão de grampo, em primeiro lugar não há grampo. O que há é uma escuta autorizada. Isso muda tudo. Eu ouvi a presidente Dilma falar sobre o termo grampo. Grampo é algo ilegal. Grampo é o que se suspeitou que havia aqui na Assembleia em alguns gabinetes. Grampo é algo que é colocado para uma escuta privada ou uma escuta com interesses escusos, que não os interesses da lei. Há uma escuta telefônica autorizada. Se autorizada de forma ilegal ou não, é outra questão. Se divulgada de forma legal ou não, é outra questão. Então não se pode discutir os acessórios sem discutirmos o essencial. Ou seja, se eventualmente o Supremo entender que essas escutas não deveriam ter sido divulgadas, tudo bem, que se avalie inclusive uma punição ao juiz que as divulgou, mas não se desconsidere os fatos que estão na essência de uma gravação legal e autorizada. Eu cito um exemplo. Imaginem um juiz autorizar o grampo telefônico de uma pessoa, essa pessoa fala com o deputado e por telefone descobre. O deputado diz, olha, semana que vem, no dia tal, a meio-dia vai ser entregue 50 quilos de cocaína nas proximidades da Ponte do Guaíba. A escuta é ilegal, ele tinha grampo, ele tinha foro privilegiado, esse parlamentar ou qualquer autoridade. Nós, em função deste grampo e da divulgação dessa escuta, vamos desconsiderar a essência? Não, a polícia tem que ir para lá para fazer a apreensão dessa droga. Então, quando no mérito, se traz algo relevante, como é o caso do diálogo da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, relevante porque ali está a prova contundente de que a nomeação do Lula teve como intuito principal fugir da competência do juiz Moro e conduzir o seu julgamento para um foro privilegiado, que seria o STF. Então, eu acho que essa discussão deve ser feita, mas ela não pode conduzir o Supremo à nulidade, ao desconhecimento dessa prova. Nós tivemos um caso aqui emblemático, que foi o caso do deputado José Otávio Germano, que era acusado de envolvimento na Operação Rodan, e aqui eu não estou prejulgando ninguém, mas o STF entendeu que as escutas que foram divulgadas por toda a imprensa gaúcha, comprometedoras até, não tinham autorização do STF e com isso todo o processo foi por água abaixo. Eu sinceramente acho que quando a relevância da escuta ela tem uma importância tamanha como essas que se ouviu, não se pode desconsiderá-las, mesmo admitindo uma eventual responsabilização de quem as divulgou ou até uma advertência para que essa divulgação tenha redobrado as suas cautelas para evitar o uso político. Agora, alguém tem dúvidas? Imagine, se essas
conversas não tivessem sido reveladas, ficassem na gaveta de alguém, hoje estaria se questionando a posse do ministro Lula? Não, ele teria sido empossado com pompas e nada estaria sendo questionado na amplitude que está. Tanto é que a sua posse está suspensa em função de quê? Do conteúdo dessas gravações e interceptações. Então, em último caso, conversa da Dilma com Lula não tem a mesma relevância, vamos deixar de lado, mas há outras interceptações telefônicas com extrema gravidade também de quem não tem foro privilegiado. Deputado Ibsen Pinheiro, advogado também, representante do Ministério Público, com brilho de sempre. Batista, primeiro minha saudação também aos contrincantes convergentes, eu imagino e espero, aqui presente, Batista. Eu ontem estava numa roda política onde o tema, naturalmente, era este, né? É o tema obrigatório em todas as rodas de conversa. E eu me lembro de ter dito uma coisa que foi o seguinte: o clima está muito tenso, e eu disse assim, bom, mas com a notícia que vem amanhã, piora. Qual é a notícia? Não sei. Eu sei que com a notícia que vier amanhã, piora. É uma brincadeira, mas eu aprendi nas leituras que a gente é mais verdadeiro no xiste, na piada, na brincadeira. Então, há tanta piada que surge agora sobre o impeachment, que eu primeiro gosto de registrar o bom humor das pessoas, a qualidade das pessoas. Vocês ouviram falar que o Rubinho Barrichello foi à manifestação do dia 13 contra o governo? Não sabiam, não? Foi e levou um cartaz, fora Collor. Rubinho Barrichello. Atrasado. Levou o mesmo cartaz? Fora Collor. Então, é um exemplo disso, de como é possível tratar um tema de profunda seriedade, mas também com graça, né? E quando eu falo na velocidade dos fatos e de a próxima notícia incrementar o clima, eu quero tirar uma conclusão que para mim parece relevante, que o importante neste processo é concluí-lo, neste processo de impeachment. O pior que pode ocorrer, ou o pior que aconteça, seria inevitavelmente, o pior seria a protelação, a indefinição, porque nós vivemos uma crise política que não é uma crise institucional. Por que não é? Porque as instituições têm que superar a crise política nas suas respectivas competências. O judiciário arbitrando as questões legais e os procedimentos, e o poder político definindo o conteúdo. E o poder político, no caso, agora, é o que está com a matéria na pauta, que é o legislativo, uma parte dele, a Câmara dos Deputados. Eu tenho afirmado o seguinte, vou reproduzir. O dia seguinte à votação do impeachment, com qualquer resultado, será melhor que o dia da véspera. Com qualquer resultado. E posso até fazer um palpite sobre os dois resultados possíveis. Se não passar o impeachment, o dia seguinte será quase como um primeiro dia do novo governo Dilma. Provavelmente recomposição de ministério, provavelmente um esforço de ampliação de base política e, com certeza, algumas propostas no plano da economia, no plano da política, enfim, uma tentativa que é inevitável de se renovar diante da realidade, se não passar o impeachment. Isso é palpite? Mas é um palpite que eu faço com base no que está aí, visível. Pode não passar o impeachment. E se passar, me parece inevitável também uma reprodução assemelhada quanto possível ao que ocorreu no governo Itamar. Uma tentativa de um governo de união nacional. Talvez se reproduza, como lá atrás, a negativa do PT de participar, não participou do governo Itamar. Provavelmente se reproduziria isto, passando o impeachment. Mas tenho a certeza que
o vice-presidente, pelas circunstâncias e também pelo seu perfil, conduzirá no esforço de um governo de união nacional para a superação da crise que tem um aspecto causal do estudo, que é a crise econômico-financeira, e também a superação da crise política. Então eu queria, nesta primeira participação, dizer que eu resolvi sublinhar a importância da velocidade, da celeridade, especialmente no plano político. Celeridade, porque o retardamento é combustível que alimenta a crise. Não estou pregando a pressa, não. Estou pregando a celeridade, que é a máxima velocidade desejável e possível. Eu acho que pelos prazos que faltam, que são 8 sessões, talvez 7 hoje, porque talvez haja mais uma hoje, 8 sessões vai dar aí meados da semana que vem. A cada semana, 5 ou 6 sessões. Nós vivemos isso lá. Só vale sessão ordinária, porque se valesse extraordinária, já teríamos tido as 10, convocadas pelo presidente Eduardo Cunha. Mas, como só vale sessão ordinária, é uma por dia. E o recesso de Páscoa retarda um pouco. Mas eu acho que vai ser só sexta o recesso. Palpite. Acho que na quinta-feira faz uma sessão de manhã. E não precisa a sessão deliberativa, basta haver a sessão. 52 deputados abrem a sessão e ela já aconteceu. Eu até me permito a imaginar que o Eduardo Cunha tenha tanta pressa porque ele quer ver julgado o impeachment antes da sua eventual cassação. É claro, é isso. Isso é indiscutível. E se o governo tivesse a mesma pressa, nem precisa esperar, a presidente não precisa esperar as 10 sessões. E talvez algumas lideranças do governo alertem de que o tempo pode ser inimigo do governo. Olha, o governo retardou o processo de impeachment no começo. Se tivesse acelerado, já estava arquivado, porque há 60 dias ou 90, certamente não passava. Não é a tua avaliação? Inclusive, você que viveu como eu lá. Inclusive, sim, nós estivemos juntos, eu passei 20 anos lá em Brasília e eu não tenho dúvidas que a cada momento o processo de impeachment tem uma realidade. Só que ele está se aproximando do pior momento. Por quê? Está em curso uma delação, uma colaboração premiada da Odebrecht. Todos os empresários, inclusive Marcelo Odebrecht. E o próprio governo reconhece que vai ser um desastre essa delação. Vai varrer qualquer tipo de dúvida que ainda possa permanecer, principalmente dentro do governo. Então, daqui a 15, 20 dias, quando votarmos o impeachment, essa delação já estará divulgada e estará no seu auge a crise do governo. Talvez a pergunta seja um pouco precipitada, mas o dever é fazê-la porque ocorre. A manifestação das ruas é um motivo pelo qual todos estão hoje avaliando a situação como favorável ao impeachment. A delação premiada da Odebrecht, que ao que se imagina, ao que consta, irá atingir tão fortemente o governo quanto o Congresso, não poderá causar também a criação do espírito de corpo do Congresso e causar um entendimento? Eu tenho dito, Batista, com a muita clareza... vale para os três. Eu respondo ela inicialmente, porque eu tenho dito com muita clareza e às vezes as pessoas não acreditam quando a gente faz uma afirmativa dessa envergadura, no seguinte sentido: a corrupção não tem bandeira partidária. A corrupção não tem posição, ela ocorre no empresariado, ela ocorre num clube de futebol, ela ocorre dentro da política. Até nos conventos. Até nos conventos. Né? E eu tenho dito com muita clareza, venha de onde vier a corrupção, a punição, ela tem que existir. Seja do meu partido, de um partido aliado, e essa é uma diferença que existe em algumas siglas partidárias. Tem partido que defende o companheiro a qualquer preço. Por mais evidente que seja a denúncia contra alguém,
por ser companheiro, são defendidos. E eu entendo de forma diferenciada. É o companheiro que tem que ser mais correto para que nós possamos defendê-lo de peito aberto. Agora, se a prova for escancarada de que alguém do nosso próprio partido estiver envolvido, a punição tem que ser exemplar. Então, esse quadro dessa delação da Odebrecht e outras, eu não tenho dúvidas que compromete toda a classe política. Mas isso tem um lado bom, o lado bom de que a população precisa se conscientizar que o Renan Cunha, por exemplo, o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha e outros não estão lá porque foram nomeados, alguém votou, alguém elegeu essa gente para cumprir o seu mandato. Então, o eleitor vai para a rua, protesta, se manifesta, chega na hora das eleições, muitos desses acabam votando em branco, não votando em ninguém. Então, temos que construir um caminho democrático. O caminho democrático é através de uma eleição. O que eu tenho percebido, e é só por isso que o impeachment não tem praticamente unanimidade. Qualquer pesquisa em relação aos parlamentares mostra em torno de 100 indecisos. Quem são esses indecisos? São aqueles que entendem que o governo Dilma, pelo que representa, por todos aqueles que compõem e dão sustentação a esse governo, que lá no início era o Zé Dirceu, hoje está preso, hoje são outros que estão ali, que esse governo não pode persistir, o país precisa da mudança. Só que esses 100 indecisos também não gostariam que a mudança fosse Michel Temer, gostariam que a mudança fosse outra. Então eu acho que a provisoriedade do governo, do eventual governo Michel Temer, pode ser a pá de cal. Ou seja, no momento que Michel Temer disser, se couber a ele a responsabilidade de substituir a presidente, ele vai fazer um governo provisório de 8 meses, 10 meses, 1 ano, sei lá, o suficiente para chamar uma nova eleição, não há quem segure esse impeachment. Eu acho, e a minha fala é de outro lugar, né, é da fala do judiciário, mas uma questão, a primeira questão que é importante, não se faz uma democracia sem políticos, né? E eu acho que nós temos que fortalecer os políticos, né? E um dos mecanismos de fortalecer é nós termos algumas modificações no sistema eleitoral, né? Eu acho que são urgentes, nós temos que repensar várias questões do sistema eleitoral, a forma de votação, a questão, questões de discussão sobre as quais nunca se teve consenso, eu acho extremamente importante. Eu acho que a gente vai ter algum avanço aí na proibição de financiamento de campanha política por parte de pessoa jurídica. Eu acho que isso é um avanço, isso vai baratear as campanhas, mas precisa ir muito mais, né? As campanhas estão muito caras, né? E evidentemente que os grupos de interesse, eles acabam, vamos dizer assim, tendo um local privilegiado quando você tem um sistema que custa caro, né? Então, essa é a primeira questão. A outra questão que eu acho extremamente importante levar à discussão, né, e eu acho que nós não discutimos muito isso no Brasil, e isso é um complicante, é a questão do próprio significado e do papel do lobby, né, que é uma questão que também não está esclarecido, que nós não temos regulamentação e que muitas vezes se utiliza então de um mecanismo que é um mecanismo da corrupção, né? Então nós temos que discutir essas questões, sim, nós temos que fortalecer os políticos. E agora, quando nós olhamos o momento, e eu acho que a fala do deputado Bassi e do Y são coincidentes nesse momento, nós vemos que quando você vai ver, você não tem políticos que possam levar a uma liderança. Efetivamente, isso está complicado no cenário político, tá? Então, se nós não fizermos esse fortalecimento do sistema político, a nossa democracia ela vai continuar uma democracia capenga e com problemas muito grandes para o Brasil, né? Hoje nós temos um país paralisado, sim, e isso é ruim para todos, né? Nós, do Judiciário, enfrentamos também uma parte disso quando a economia começa a ter problemas, mas sobretudo a população, né? A população é a maior vítima. Então nós temos uma preocupação institucional, e nessa preocupação institucional, novamente a gente afirma o papel do Poder Judiciário. Mas
quando se apela demais ao judiciário, né, e não é nenhuma crítica, é porque há necessidade, significa que o sistema político não está encontrando respostas no próprio sistema para a crise. E aí o judiciário é chamado a toda hora para dar a sua opinião, o seu papel, estabelecer. E isso é ruim. Mas é ruim não porque o judiciário está intervindo, é ruim porque o sistema político não dá as respostas que deveria dar. É chamado a intervir. Exatamente. Né? O deputado Ibsen Pinheiro certamente tem um extraordinário poder de síntese, mas seria aqui injusto passar para ele agora, porque nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e teríamos que interromper, que é uma questão técnica da televisão. Por isso, terá prioridade na retomada deste espaço para a conversa que se desenvolve. Irá acontecer assim no segundo momento, absolutamente à vontade para os nossos convidados. Não existe aqui uma determinação de pauta, uma exigência de pergunta e também de resposta. Sabemos que nenhum dos três aqui iriam tergiversar, mas também não temos, e é o recorte, o feitio do programa, fazer exatamente isso. Permitir com que o telespectador possa conhecer na integralidade a opinião dos que aqui participam. E este é o programa hoje um pouco mais técnico, mais acadêmico que o comum dos nossos programas, porque traz essa necessidade do conhecimento da área. O deputado Ibsen Pinheiro passou pela presidência da República. O deputado Enio Bassi tem 20 anos. O presidente da Júris representa a sua categoria em todos os momentos. É um mandato que se inicia, mas com uma participação não apenas da sua área específica, mas também nos pleitos, nas grandes demandas da população. Voltaremos em seguida com Democracia aqui na Assembleia.